Pessoal, agora vamos para o nosso 33º quesito, ok? Vamos lá. Olha lá. Qual o componente que todas as fontes de alimentação DC possuem e que transforma a tensão AC em DC? E assim sendo, certo? E sendo assim, conduz corrente elétrica em um único sentido. Qual é o componente que transforma AC em DC e conduz a corrente elétrica em um único sentido? Nós sabemos que é o diodo retificador, pessoal. Então, o diodo retificador, certo? Ele tem essa capacidade de ter tensão, receber tensão alternada e transformar em tensão DC, correto? Então, o diodo retificador conduz a corrente elétrica em um único sentido e transforma AC em DC. É muito usado nas fontes de alimentações dos equipamentos, ok? Vamos agora para o nosso 34º quesito, 34, que é exatamente o que é, olha lá, 34º, o que é um circuito fechado. Olha só, um circuito fechado, pessoal, é um circuito que você tem início, meio e fim. Ou seja, há possibilidade, certo, dos elétrons se movimentar do ponto negativo até o ponto positivo. Ou seja, ele vai fazer todo o percurso, certo, negativo para o positivo para haver a movimentação da corrente elétrica, ok? Vamos agora para o 35º quesito. 35º quesito, que é o seguinte. Veja lá. Cite duas diferenças básicas de um circuito em curto, certo, para um semicurto. Cite duas diferenças básicas de um circuito em curto para um circuito com semicurto. Olha só, pessoal. Então, o que é um circuito em curto e um semicurto? Para eu citar duas diferenças básicas. Um circuito em curto, esse circuito tem uma resistência igual a zero. Ou seja, é um componente ou um circuito, como estou dizendo, que ele tinha um determinado valor de resistência. Ele estava funcionando, ele entrou em curto, deu um defeito, aconteceu algum acidente. E agora, quando você medir, ele vai dar resistência igual a zero, certo? E aí, o que é que acontece? E um circuito em semicurto? Um semicurto, pessoal, é quando ele tinha um determinado valor bom e ele diminuiu esse valor, foi para próximo de zero, mas não é zero. Vamos supor o seguinte, você tem um motor e você vai medir o motor, aí você mede lá o motor, aí ele dá, vamos supor, 20 ohms, ele bom, funcionando. Ele entrou em curto, você mede ele novamente com o multímetro, ele dá zero, curto total, zero, certo? E se ele estiver em semicurto? Quando você pegar, esse está com defeito, você medir, ele está dando 2 ohms, 3 ohms, 1 ohms, 5 ohms, ele está em semicurto, ou seja, a corrente vai consumir muita corrente, certo? Pode até disparar o fusível ou disjuntor, mas não chegou a ter uma corrente elevadíssima. Ele chegou a ter uma corrente muito alta, certo? Mas menor do que a corrente de curto. A corrente de curto é a corrente máxima possível, porque é 0 ohms. O semicurto, como tem um valor, ele tem uma corrente muito alta, podendo funcionar ou disparar o fusível disjuntor, certo? Mas a corrente é um pouco mais baixa, ok? Vamos agora para o 36º quesito, ok? Vamos lá. Quais as cores dos fios que normalmente é usada como fase viva e sua área de seção transversal mínima, que é a bitola do fio, que é usada nas tomadas 2P+T, residencial, comercial ou industrial. Então, eu quero saber as cores dos fios, pessoal, que é usado normalmente nas tomadas como fase viva. Quais são as cores do fio como fase viva e suas áreas de seção transversal mínima nas tomadas 2P+T. Então, veja, a cor da tomada, certo? A gente usa em casa, essa tomada que a gente usa em casa, ela chama-se 2P+T, certo? 2P+T, 2 polos e 1 terra. Normalmente usada, temos a TUG, que é uma tomada normal, que é até 10 amperes, e TUI, que é uma tomada até 20 amperes, você pode usar, menor ou igual a 20 amperes. Então, aí ele está dizendo aqui, ó, quais são as cores do fio usado normalmente como fase viva? Olha só, as cores de fase viva normalmente usadas vão ser vermelho, fio preto, vermelho, preto ou branco. São as três normalmente são mais usadas,
certo? Qual é a área de seção transversal, ou bitola do fio? Normalmente, os que são usados nas tomadas são fios de 2,5 milímetros quadrados. Você pode usar no mínimo 2,5 milímetros quadrados. Você querendo usar de 4 milímetros quadrados, pode. De 6, pode. Mas normalmente se usa de 2,5 milímetros quadrados, porque essas tomadas vão suportar trabalhar até 10 amperes. Ok? Então se usa para as tomadas 2,5 milímetros quadrados. Ok? Vamos agora para o 37º quesito. Olha só. Quais as cores dos fios do neutro e de proteção elétrica, chamado de fio de aterramento? Quais as cores dos fios do neutro e o de proteção elétrica, chamado de fio de aterramento? Olha só, pessoal. Os fios que são usados para o neutro são fios de cores azul, certo? Azul. Já o fio de proteção elétrica, que é o chamado fio terra, ele poderá ser um fio de cor verde, certo? Ou verde com amarelo, que é chamado até o brasileirinho, o pessoal chama muito isso aí. Então, são esses dois fios que são as cores dos dois fios mais usados. Isso tanto para instalação elétrica de iluminação, instalação elétrica de tomadas ou qualquer outro tipo de instalação para motores, a gente usa dessa forma aí, ok? Vamos agora para o 38º quesito agora, pessoal. 38º quesito. Que é o seguinte, vamos ver. Quais os dois tipos de tomada fêmea, 2P mais T, que são usados nas residências e no comércio? Os dois tipos, pessoal, de tomada fêmea que são usados, certo? São as tomadas do tipo TUG, certo? Podemos trabalhar com corrente menor ou igual a 10 amperes, certo? E tomadas do tipo TUI, são as maiores, um pouco maiores, que são tomadas, certo? São tomadas que trabalham com corrente menor ou igual a 20 amperes, ok? Então, são esses dois tipos de tomada. Temos a tomada TUG, menor ou igual a 10 amperes, e TUI, que são as tomadas mais potentes, que são usadas normalmente para ar-condicionado e outros equipamentos maiores, que menores ou igual a 20 amperes, ok? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.